Paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo maravilhoso, meditando na Palavra de Deus. Estamos aqui no estudo do livro de Ruth, capítulo 2 agora, gente. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos continuar meditando, trazer essa palavra para a nossa vida, aplicá-la na nossa vida, para que nós tenhamos uma vida bem sucedida. Vamos lá, capítulo 2 de Ruth. O título diz assim, Ruth vai buscar espigas. Vamos ler o versículo 1 e 2 e vamos no nosso comentário. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Vamos ler o comentário para a gente entender. A gente vem estudando aí, resumo do que a gente estudou no primeiro capítulo, né? Noemi com sua família sofre, né? Aquela grande situação, aquele grande sofrimento de perdas, e ali ela fica com as noras, e uma nora volta para sua família, e aí Noemi, Ruth, né, sua outra nora, se apega a ela, vai juntamente com ela, e vão lá colher espigas, e vamos continuar a história para vocês entenderem aqui. Então nesse versículo que a gente leu, o nosso resumo aqui diz assim, que na lei de Moisés, Deus ordenava que Israel permitisse aos pobres e necessitados recolher os grãos deixados nos campos depois da colheita. Então, aqui a gente aprende que Deus, Ele quer que aqueles que têm abundância compartilhem com os necessitados. Então, foi isso que o Boaz fez, né? Ele tinha aquele campo e as espigas que restavam ali eram deixadas para os necessitados pegarem. E ali Ruth vai colher essas espigas para sobreviver, para se alimentar, porque elas já não tinham mais nada, né? Perderam tudo. Agora vamos ler o 4 aqui, que diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Então aqui, pela saudação de Boaz e pelo jeito que ele vai tratar Ruth, demonstra que ele era um crente fiel ao Senhor. Então vamos lá, gente, agora Boaz fala a Ruth benignamente. Vamos ler aqui 2:12 pra gente meditar, né? Ruth tá lá pegando as espigas. O 12 diz assim: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Essas palavras está sendo falada para Ruth. A gente resumiu aqui um pouco, ficou bem resumido, né? Deixa eu explicar para vocês aqui. Boaz era o dono daquela terra. E Ruth, ela estava passando naquele momento difícil, juntamente com a Noemi, sua sogra, e ali ela vai colher aquelas espigas que eram permitidas, deixadas para que os pobres colhessem. E ali ela conhece Boaz, o dono daquela terra, né? E a gente vê aqui, Boaz fala com Ruth benignamente. No versículo 8, vamos ler aqui. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, minha filha minha, não vá colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças.
Boaz, ele tratou muito bem Ruth. Ele sabia da situação da sua sogra. E aqui ele tenta ajudar, mas a gente vê que é Deus entrando com providência, né? Um homem de Deus, Boaz, trata essa mulher com tanta dignidade, com tanto respeito. E aqui fala com ela que ela pode colher. Os teus olhos estão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Então a gente vê todo o cuidado de Boaz com Ruth. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o teu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ruth era estrangeira e, vendo esse cuidado de Boaz com ela, ela falou, né, o que foi que eu fiz? O que foi que você viu em mim para que me tratasse assim? E ele respondeu, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viesse para um povo que dantes não conheceste. Gente, aqui a gente vê, que a gente aprende que tudo que a gente faz para o reino de Deus, tudo que a gente perde, igual eu falei, para o reino de Deus, Deus, ele nos recompensa de alguma forma. Então ele soube, o Boaz soube do que Ruth tinha feito pela sua sogra. E essa notícia ali se espalhou e ele soube. E pelo que ela tinha feito, ela agora é bem tratada. Aqui ela está colhendo, né, o que ela plantou lá na frente. E claro que sem nenhum interesse, porque Ruth não sabia o que ia dar. Né? Com certeza Ruth pensava, eu vou cuidar da minha sogra, vou ajudar ela. E nós vamos perecer, porque não tinha, gente, esperança nenhuma. Não tinha, não foi nada planejado. Noemi nem sabia, né, pelo que a gente vê na história aqui, que Boaz era o dono daquela terra, daquelas terras. E ali mais na frente a gente vai ver que ela ficou sabendo e se alegrou muito. Até então ela estava achando que Deus tinha abandonado ela. E aqui, ó, mesmo em meio à grande apostasia durante o período de Juízes, Deus estava atento àqueles que buscavam com sinceridade e fé firme. Deus provê na vida dos que nele confiam e anda nos seus caminhos. A confiança que Ruth teve no Senhor levou-a a deixar sua pátria e parentela para cumprir sua parte no divino propósito redentor. Então, gente, a gente vê que foi o amor, confiança que Ruth teve em Deus, que fez com que ela largasse tudo para que ela fizesse parte ali do que Deus queria fazer naquele tempo ali. E vamos ler aqui o 20 para a gente finalizar. Capítulo 2, versículo 20 diz assim: então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Então aqui a Ruth chega, né, falando tudo o que aconteceu. Porque a sogra perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que te reconheceu. E aí ela falou tudo, né? Onde tinha trabalhado, e disse que o nome do dono era Boaz. E contou tudo. E ali Ruth se alegrou juntamente com Noemi. E Noemi falou: esse homem
é um parente nosso, é um homem que vai nos ajudar. E ficou muito feliz. E ali ela viu que Deus não estava contra ela. Ali Noemi viu que Deus não tinha abandonado ela, que Deus estava honrando, né? Cuidando dela naquela situação tão difícil. E no próximo capítulo, capítulo 3, a gente vai continuar essa história maravilhosa. É muito pequena, né? 3 e 4. Mas eu tô muito feliz de compartilhar com vocês. Continue conosco aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém. Comente, curta, tá bom? E fica conosco aqui nesse estudo, porque o final dessa história é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família, hoje e sempre. Fica com Deus. O meu Pai é perfeito, seu amor não tem fim. Eu me entrego por inteiro, Deus, tu és tudo pra mim. Amigo, abrigo, meu Pai, és tudo que eu preciso.